Meus amores, vamos para o nosso segundo vídeo. As civilizações agrícolas, povos pré-colombianos. Vamos lá. Pré-colombianos. Os pré-colombianos eram mais envolvidos em relação às questões tecnológicas. Esses povos são chamados de grandes civilizações agrícolas. 3 povos tiveram um destaque maior. Foram quem? Os astecas, os incas e os maias. Aqui no mapa vocês podem ver, né, onde ficava localizado cada um desses povos. Vamos começar falando sobre os astecas. As grandes civilizações agrícolas, como eram conhecidas as populações pré-colombianas, apresentavam grandes desenvolvimentos tecnológicos, com um conhecimento que causava espanto quando os europeus chegaram à América. Essas civilizações, né, os pré-colombianos, eram povos muito mais organizados. Eram povos que dominavam muitas técnicas agrícolas. Eram povos que viviam também da questão da agricultura. Só que, em algumas localidades, existiam algumas áreas que não eram tão propícias à plantação. Quando os portugueses eles chegam a essas terras, eles vão ter uma grande surpresa, porque eles vão entender que esses povos são povos que têm uma organização social muito elevada, bem parecida com dos europeus. E até ter cidades que eram muito mais populosas do que da Europa. Em relação a isso, a gente diz que o núcleo urbano com cerca de 300 mil habitantes, né? Então, ou seja, eles eram povos, né, com uma população bem grande. Na sua base, eles viviam de uma monarquia teocrática. Tia, mas o que é uma monarquia teocrática? A monarquia teocrática era o quê? O imperador, ele tinha o poder administrativo e ele tinha o poder divino também, né? Por quê? Porque ele também poderia ser chamado de Deus, né? Então, tinha toda uma ligação entre o poder dele com a questão religiosa. Então, se tem, né, uma monarquia teocrática. Ele é também uma pessoa religiosa. Ele tem o poder de governar, mas ele também tem o poder, né, de um Deus. Ele tem um poder também religioso. Os astecas, eles são povos extremamente militarizados. São povos que são muito guerreiros. Então, são povos que faziam várias invasões em várias localidades. A ideia deles sempre era o quê? Invadir outras localidades, submeter as pessoas, né, ao domínio deles. E essas pessoas que foram dominadas, esses territórios que foram dominados, vão ser territórios que vão ter que pagar altos impostos, né, para esse imperador. Os astecas também tinham um sistema de irrigação muito importante, porque no território asteca vai ser uma área muito montanhosa. Então, uma área que muitas vezes não tem como fazer irrigação, né, daquela plantação. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um sistema de irrigação. Sistema de irrigação que vai levar a água para locais, né, distantes, né. Os astecas, eles têm uma divisão de camada social. A ideia da camada social é o seguinte: os astecas não têm uma questão de uma mobilidade social, tá? Se a pessoa ela é camponês, ela nasceu camponês, ela vai morrer camponês. Se a pessoa é nobre, ela vai viver por muito tempo sendo nobre, né? Se ela é chefe militar também, se ela é artesão também, tá? Então, como eu falei, no topo dessa pirâmide a gente tem o quê? O imperador, né? Ele tem o poder político, administrativo e também religioso. A gente também tem quem? Os sacerdotes. Os sacerdotes que vão ser responsáveis pelos rituais. Rituais esses que vão ser muito importantes. Rituais que vão cultuar vários deuses, né? Porque os astecas, eles são politeístas. São povos que acreditam em vários deuses. Principalmente em deuses da natureza, né? Deus da água, Deus do sol, né? Deus da terra, do ar, da natureza. Então, assim, quem ficava a cargo de fazer, né, alguns rituais eram os sacerdotes, né? Principalmente a questão de fazer os sacrifícios, né? Os astecas, eles têm uma relação com o sacrifício muito grande, porque os astecas, em determinada época do ano, eles tinham a questão de fazer sacrifícios. Tinha o sacrifício para deuses específicos. Como em determinada época do ano, tinha a questão do sacrifício, né, de sacrificar várias crianças. Levava as crianças, né, para um alto de uma montanha e de lá jogava essas crianças no mar. E essas crianças morriam afogadas. Era muito importante esse ritual, porque quanto mais a criança chorasse, significava que os deuses estavam muito satisfeitos, né,
com aquela oferenda. O outro sacrifício que eles faziam, né, na cultura deles, era para o Deus Sol, né, para o Deus do Sol, que era o quê? Eles pegavam um guerreiro que era dado em sacrifício. O sacerdote fazia uma cerimônia, esse guerreiro ele era levado para uma pirâmide que eles tinham na sociedade. Essa pirâmide, ela era para fazer os sacrifícios e os rituais religiosos, né? Esse guerreiro ele é levado, ele levava ele para o altar, que era uma mesa, e quatro sacerdotes seguravam o guerreiro, e o quinto sacerdote, com uma faca, cortavam, né, o peito dele e tirava o coração dele. O coração dele era oferecido, né, ao Deus do Sol. E aí o corpo do guerreiro era jogado escada abaixo. Quando o corpo do guerreiro chegava, né, até o povo, isso todo o povo vendo, né, esse sacrifício. E aí as pessoas, né, pegavam, né, cortavam algumas áreas, cortavam esse guerreiro. Por quê? Porque era para ter a força daquele guerreiro, para ter a inteligência daquele guerreiro. E o sangue daquele guerreiro era espalhado, né, em toda a cidade, ou seja, para trazer proteção. Fazia com que, né, os deuses acabassem, né, aprovando e acabassem gostando do sacrifício. A gente também tinha os chefes militares. Os chefes militares, eles eram muito importantes, porque eram eles responsáveis, né, por fazer, né, a questão das guerras, ou seja, fazer as invasões em outras localidades, né, fazer a submissão dos outros povos. A gente tinha os comerciantes. Os comerciantes, eles vão ser muito importantes, porque é eles que vão comercializar os produtos, ou seja, né, os excedentes da agricultura para outras localidades. Então, o comerciante ele tem um papel muito importante nessa sociedade. A gente também tem um artesão. Os astecas, eles gostavam, né, de muitas joias. Então, o artesão, ele era na base da sociedade, ele também era como se fosse alguém importante, porque ficava a cargo dele fazer, né, as joias, fazer as ornamentações, também a questão das construções, né, a questão artesanal, era o artesão que também é responsável. E aí a gente tem abaixo dessa pirâmide, né, os camponeses, que esses camponeses, eles vão ser muitos, né? Porque esses camponeses também, eles também vão ser usados como guerreiros, né? Uma possível invasão, uma possível invasão de outras localidades, os camponeses, eles vão ser guerreiros, mas o papel deles mesmo é voltado para a agricultura, ou seja, né? Para a agricultura, para subsistência e também para a questão da agricultura para gerar o excedente, ou seja, fazer, né, esse excedente de alimentos que possam ser comercializados. O escravo, ele tinha o papel do que? Ele também trabalhava na agricultura, ele também trabalhava nas construções públicas, mas também esse escravo, ele também muitas das vezes ele é o prisioneiro, né? E a gente também tem nessa classe social mais baixa aí os prisioneiros, né? Que são quem? Aquelas pessoas que foram, né, dominadas e que se tornam prisioneiros de guerra, né? Tornam prisioneiros dos astecas, que também vão trabalhar nas construções públicas e vão ser, né? Vão ser propriedade do império. A gente tem os maias, né? A civilização também era bastante desenvolvida tecnologicamente, né? Os maias são responsáveis por diversas coisas, né? A questão matemática, eles desenvolveram várias coisas em relação à astrologia, né? Eles conseguiam entender, né, o que acontecia, né, na natureza de acordo com as questões astrológicas. São responsáveis pelo calendário, né? Então, eles são responsáveis por desenvolver um calendário muito bem organizado, né? Com questão de dias, conseguir organizar o calendário de acordo com a astrologia também. Os maias também são povos, né? São teocráticos, ou seja, aquele chefe maia, aquele imperador maia, ele é o quê? Ele tem o papel teocrático, ou seja, ele tem o poder de comando e ele também tem o poder religioso, né? Ele é também tido como um deus, né? Então o papel religioso também cabe a ele. Os maias eram altamente militarizados. Então, esses maias, eles também eram militarizados, né? Eram povos muito guerreiros, eram povos muito bem articulados, muito bem organizados, né? Uma possível invasão. Os maias também, eles também vão fazer alguns sacrifícios aos deuses.
Principalmente a questão de esfolamento. Eles pegavam a pessoa, né, a pessoa que ia em sacrifício, eles esfolavam a pessoa, tiravam, né, a pele da pessoa e a pessoa era dada em sacrifício. Os maias desenvolveram uma civilização na península do Yucatán, no México e na América Central, né? Então os maias foram uma sociedade que conseguiram ter uma organização bem estruturada. A agricultura é a base da subsistência desses povos junto com a comercialização, né? Então, para os maias, a agricultura ela vai ser muito importante. Por quê? Porque através da agricultura eles vão conseguir sobreviver, vão ter a questão da subsistência, né? Então, vão ter muita questão da plantação e da colheita desses frutos e dos excedentes, ou seja, né, do excesso desses alimentos. Esses alimentos, né, com o decorrer do tempo, eles vão ter em excesso, vão ser gerados em excessos. E esses excessos vão gerar o que? A comercialização, né, desses produtos para outras localidades, que também vai ser uma forma, né, de riqueza para essa sociedade. A sociedade maia é dividida entre a aristocracia, né, que é o que? Imperador, é quem? A família, os nobres e os trabalhadores livres, né? Que vão ser comerciantes, artesãos, camponeses, né? Essas pessoas que vão, né, fazer o quê? São pessoas livres que vão trabalhar nessa sociedade. O comerciante, né? Que ele é responsável por fazer a comercialização dos produtos com outras localidades. O artesão, né? Por fazer joias, por fazer várias coisas que vão trazer também muitas riquezas para a sociedade. E a gente também vai ter o escravo. Esse escravo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o resultado do quê? Lembra que eu falei que são povos militarizados? Então, são povos que também fazem invasões em outras localidades. Então, são prisioneiros de guerras. Ou seja, esses escravos, né, vão trabalhar nessa organização social. Eles são submissos, né, a essa elite aristocrática, que vai ser dos nobres, dos sacerdotes. Então, esse escravo, ele não tem uma seção social, ele vai ser sempre escravo. A gente tem os incas, né? Em sua extensão máxima, o império incluía regiões desde o extremo norte, como o Equador e o sul da Colômbia, todo o Peru e a Bolívia, até o noroeste da Argentina e o norte do Chile. Esses povos, eles vão ser povos que vão expandir muito o seu território, vão ser povos que vão lutar, né, excessivamente com vários povos e vão invadir várias localidades. Então, são povos que têm sua extensão muito grande, né? O Império abrangia diversas nações e mais de 700 idiomas diferentes. Por que 700 idiomas diferentes? Porque os incas, né, como eu falei, eles são responsáveis por uma expansão, né? Ou seja, eles conseguem expandir seu território, ou seja, ter várias terras. Então, por fazer dominação em várias localidades, esses incas vão ter, né, uma diversidade cultural muito grande. Por quê? Porque cada povo tem sua cultura, né? E cada povo, muitas das vezes, acaba falando a sua própria língua. O imperador Pachacuti foi o homem mais poderoso da antiga América, já que enviou várias expedições para a conquista de terras. Esse imperador, né, ele também vai ser chamado de Sapa Inca, tá? Então, o Sapa Inca, ele vai ser um cara muito inteligente, muito bem organizado. Por quê? Porque ele era muito diplomático. Tinha mais como assim ele era diplomático. Antes dele invadir um território, ele sempre mandava uma mensagem, né? Ele mandava, né, o seu mensageiro, que é chamado de chasques. E os chasques, eles iam, né, até essa localidade, esse território, e acabavam levando uma mensagem do quê? Quando o mensageiro chegava, né, a essas terras que eles queriam dominar, eles mandavam mensagem, né, para o outro imperador, dizendo que se aquele imperador se submetesse, né, ao poder deles, aquele imperador continuaria, né, nas suas terras, continuaria mandando mais sobre a supervisão, né, do Sapa Inca. Por quê? Porque o Sapa Inca seria dono daquelas terras. E uma das coisas que era bem interessante era que o Sapa Inca, ele sempre fazia essa proposta. De que forma? Ele dizia que se aquela terra não tivesse resistência, os incas, eles iam fazer o quê? Os incas iam, né, levar os filhos dos nobres para estudarem. Eles teriam uma vida normal como eles tinham, né? Então, existiam algumas regalias para essas pessoas que aceitavam a dominação de bom grado. Só que, uma vez que outras localidades não aceitavam, os incas iam lá, dominavam essas terras e acabavam matando as pessoas.
para mostrar o quê? Para mostrar o seu poder. Por quê? Porque justamente ele quis fazer um acordo diplomático, um acordo na qual poderia haver violência ou não violência. Então, numa não violência, o imperador da outra localidade conseguiria, né, ter uma vida em paz, conseguiria administrar, mas sob a supervisão dos incas. E uma possível não aceitação da dominação, eles acabavam matando para mostrar o seu poder, né, mostrar medo para a sociedade. Os incas, eles vão ter uma divisão hierárquica muito interessante, né? A gente tem no topo o imperador, que tem o poder, né, de organização político e religioso também. A gente tem o sacerdote, que ele também é responsável pelas questões religiosas, pelas questões de sacrifícios. A gente tem os militares, né? Por quê? Porque os incas também, eles são povos extremamente militarizados, né? Então, na sua sociedade, os militares, eles eram muito importantes, eles eram, né, como se fossem nobres. A gente tem os nobres, né, que são aqueles povos que foram dominados, né, que aceitaram a dominação. Então, se tornam nobres também nessa sociedade. E também a família, né, do Sapa Inca. A gente tem os artesãos, que também vão ser muito importantes, porque o Sapa Inca, ele gostava de andar muito ornamentado, né, com plumas, com muitas joias. Então, era o artesão que também era responsável por fazer esse papel. A gente também tem os camponeses que também vão ser a base, né, dessa sociedade. Por quê? Porque são eles responsáveis, né, pela questão da agricultura, são responsáveis pela plantação, pela colheita, né, e também pela comercialização desses produtos. A agricultura, como eu falei, ela é muito importante também no Império Inca. Como eu falei para vocês, os incas, eles vão ser povos que vão dominar muitas áreas. Então, nessa dominação de várias áreas, eles vão fazer o quê? Eles vão expandir, né, essa agricultura em vários territórios, em várias terras. Então, a plantação vai ser muito bem organizada. Eles tinham uma organização mais ou menos de 700 grãos, né, diferentes, né, para a plantação. E aí, grãos muito importantes: milho, a cevada, a batata, a pimenta, o algodão, o tomate, o amendoim, entre outras. Eles vão também cultivar ervas que vão servir, né, para a questão medicinal, ou seja, para a cura de algumas doenças, e ervas até alucinógenas. Uma coisa muito importante falar sobre os incas é a questão religiosa, porque eles são politeístas, acreditam em vários deuses. E por acreditar em vários deuses, eles têm várias construções, ou seja, vários templos, né, para os deuses. Tem templos específicos para os deuses, para o deus do sol, para o deus da lua, para o deus da guerra, né? Então tem templos específicos para cultuar esses deuses. Eles também têm uma religião dualista. Por quê? Quando a gente fala em dualista, é porque eles acreditam naquela relação bem e mal, né? Então eles acreditavam que se a agricultura estava dando certo, se tinha sol, se estava dando tudo certo na sociedade, significava que os deuses estavam felizes, né? Que Deus Sol, que era o deus principal, estava feliz. Mas se em determinado momento acontecia muitas chuvas, acontecia algum desastre da natureza na sociedade, então eles acreditavam que os deuses estavam insatisfeitos, estavam tristes com eles. E aí era nesse momento que eles faziam alguns sacrifícios. Um dos sacrifícios que eles faziam era com os recém-dominados, né? Aquelas pessoas que foram dominadas por eles. Então, eles pegavam alguns rapazes, algumas moças e sacrificavam, né, aos deuses. Um dos sacrifícios que era muito importante para eles era quando havia, né, a troca, né, de imperador. Então, é como se fosse um momento de muito esplendor para eles. Então, nesse momento, teria que ter uma oferenda, ou seja, um sacrifício muito grande. Pegavam mulheres, eles pegavam homens, eles pegavam animais, eles pegavam crianças e levavam em sacrifício. Um dos sacrifícios que é bem evidente nessa sociedade é a questão que eles faziam sacrifício, só que o sacrifício tinha alguns critérios, principalmente na questão da pessoa não ter nenhuma doença, na pessoa ser perfeita, a pessoa não ter marcas. Então, quando a pessoa tinha todos esses critérios, a pessoa poderia fazer o quê? Ela poderia ser dada em sacrifício, porque os deuses ficariam felizes, né, com esse sacrifício, né, com esse sacrifício dessas pessoas. E aí atraiu boas coisas para essa sociedade. Finalizamos, né, o nosso segundo vídeo.